Fala, meus príncipes e princesas, quem fala com vocês é o professor Elton Oliveira, do canal Multistória. Estou aqui para a gente começar a conversar sobre os estamentos medievais. Hoje nós vamos entender a organização da sociedade medieval. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá! Ative o sininho, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, né? Vocês não vão deixar de fazer uma besteira dessa. Por quê? Porque assim que chegar vídeo novo, você já estará aí atualizado. Gente, então vamos lá, antes de mais nada, puxar essa vinheta. Vinheta devidamente apresentada, professor devidamente apresentado. Então hoje nós vamos falar sobre os estamentos medievais. Mas vamos conceituar o estamento medieval. O que Bulba Cipó é o estamento da Idade Média? A grosso modo falando, é a organização daquela sociedade. Aquela sociedade ela vai estar dividida em três estamentos: clero, nobreza e plebe. Basicamente isso. Basicamente isso. Obviamente nós teremos divisões, subdivisões, mas tudo isso a gente vai ver, certo? Agora, por que que a gente fala sobre estamento? Estamento dá uma ideia de estabilidade, uma coisa estável. Não há mobilidade social, guarda essa palavra. O que é a mobilidade social? É a capacidade que você tem de acabar saindo de um estamento e indo para outro. Como assim, professor? Se eu nasci da plebe, eu nunca vou conseguir ser nobre. Se eu nasci nobre, nem que eu queira, eu vou conseguir chegar até a plebe. Por quê? A relação que eles possuem, e aí está o pulo do gato, a relação que eles possuem nesse período para estabelecer esse estamento é a nascença. O critério é o nascimento. Se eu nasci filho de plebeus, eu serei plebeu. Se eu nasci filho de nobre, eu serei nobre. É isso. Professor, e o clero? A gente vai ver. A gente vai ver. Certo? Mas bora lá? Bom, já expliquei para vocês o que seria estamento, já falei para vocês sobre os três estamentos da Idade Média e de quebra, eu ainda falei que os estamentos estão ligados à falta de mobilidade social, né? E expliquei o que é que seria isso. Gente, então vamos lá. Os três estamentos. Aí eu coloquei imagens representando. A galera do clero está ligada ao sacerdócio, certo? Ao sacerdócio. Que é isso? Sacerdote vai fazer todos os trâmites aí da religião para essa ligação com Deus. Nobreza vai ter relação de alguma forma com o rei ou ainda com a rainha, mas principalmente com o rei, porque a galera da Idade Média, a galera do medievo, era uma galerinha, né, que deixava as mulheres à margem, deixava as mulheres de fora. Bom, e ainda nós temos os plebeus. E aí, como plebeu, eu trouxe aí a representação do cara plantando arroz aqui, né, um camponês plantando arroz, e de um carinha mó triste com roupinha esfarrapada. Bom, só que é importante a gente saber que existiam plebeus com dinheiro, poderia existir. Ó, nós tínhamos os artesãos. Professor, um plebeu com dinheiro não é da nobreza? Não, um plebeu com dinheiro é o quê? É o quê? Um plebeu, exatamente. Ó, então vamos entender primeiramente os nobres, certo? Bom, nobre poderiam ser da alta nobreza ou da baixa nobreza. Então aqui a gente já tem uma distinção. Gente, a idade, vou fazer outra pirâmide, porque o professor é maluco, né? O professor é meio doido. Bom, em relação a isso aqui, a galera sempre vai trazer assim: a igreja vai ser a mandatária de absolutamente tudo. Durante esse período de Idade Média, a igreja vai, por vezes, conservar atribuições do governo, atribuições do Estado. Quer um exemplo meio macabro dessa ligação entre a igreja e o Estado? Durante o período imperial do Brasil, já era idade contemporânea, veja, não era medieval, mas durante a idade contemporânea, enquanto nós estamos aí no Império Brasileiro, registro de nascimento, quem fazia era a igreja, é, aquele negócio de registro de morte, quem fazia também era a igreja. Quando a gente passa para a república, é que o Estado, é que o governo
assume essas atribuições. Então, até mesmo na Idade Contemporânea havia uma imbricação, uma relação muito forte, né, entre o Estado e a Igreja no Brasil. Isso é resquício dos portugueses, porque os portugueses passaram por todo esse período de Idade Média, por todo um período de modernidade também, mas acabaram não se desprendendo de algumas relações com a própria igreja. Então, tal que o Império do Brasil ele é um império católico, não é laico. Não pode todas as religiões serem praticadas. Não, de forma alguma. Por que eu trouxe isso? A fim da gente entender essa imbricação que a igreja tinha com a sociedade. Certo? Então vamos lá, gente. Voltando aqui. A igreja vai ser a mandatária forte durante essa Idade Média. Aqui no meio, nós vamos ter os nobres e, por fim, embaixo aqui, nós teloemos os plebeus, a galera da plebe, certo? Só que esses nobres ainda serão subdivididos. Como assim, tio? Falo para vocês. Uma parte uma parte será da alta nobreza e a outra parte será da baixa nobreza, certo? Mas vamos lá entender essa relação. Se eu estou mais perto do rei, no sentido de eu sou um primo de primeiro grau do rei, eu serei da alta nobreza. Se eu sou um primo de 15º ou 50º, sei lá, do rei, eu sou um primo distante, logo eu sou da baixa nobreza. Para representar, eu coloquei assim: os príncipes e princesas, que necessariamente são filhos do rei, eles compõem a alta nobreza. Essa relação de alta nobreza, gente, está ligada a quão mais perto você está do trono. Porque veja, pensa o seguinte: o que é que acontece? Eu sou, sei lá, eu sou rei. Eu morri. Quem é que vai assumir o trono? Pô, se eu tiver mais perto dessa linha sucessória, se eu tiver mais chance de ascender ao trono, de chegar ao trono, eu faço parte da alta nobreza. Quanto mais distante eu tiver nessa chance, eu sou da baixa nobreza. Beleza? Por exemplo, faleci, quem vai assumir? Meu filho, minha filha, né? Enfim. Nesse período de Idade Média, a filha não assumiria. Quem assumiria principalmente seriam os homens, os primogênitos masculinos. Bom, mas quem tá mais lá distante, meu primo, né, meu primão lá que eu quase nunca vejo, ele provavelmente nunca vai se tornar rei, ele ainda é nobre, mas da baixa nobreza. Por isso que nós temos essa relação. Quanto mais perto você está de ascender ao trono, beleza? Bom, essa é a relação. Gente, explicada essa noção de alta nobreza, baixa nobreza, a gente já pode pular para o clero. E aí eu coloquei este boyzinho aí com seus anéis, com seu chapéuzinho. Os membros do clero, em sua maioria, antes de se tornar clero, né, do clero, eles eram nobres, ou da alta ou da baixa nobreza. Em relação ao clero, nós temos também uma divisão. E qual é a divisão que nós temos? Eu falo para vocês, é que nós, da mesma forma que nós temos na nobreza, nós teremos a alta e baixa nobreza, né? Nós teremos o alto e baixo clero. Ó aqui, o alto e baixo clero. Certo, gente? Como assim? Se eu era da alta, vocês devem estar pensando assim, pô, o professor no início da aula chegou e disse o seguinte, é que há uma relação. Se eu nascer plebeu, eu vou tornar, né? Vou me tornar um plebeu, já sou plebeu. Se eu nascer nobre, eu serei loucamente, eternamente nobre. Mas ninguém nasce padre. Ninguém nasce bispo. Exatamente. Se eu for da baixíssima nobreza e quiser entrar para o clero, eu serei do baixo clero. Agora, por quê? Por que do baixo? Porque um padre do baixo clero, nesse determinado momento, é porque ele não tem tanto poder de mando. Agora, se eu sou da alta nobreza e digo, pô, essa vida de riqueza não é para mim, eu vou entrar para a igreja e assim eu serei do alto clero, mas eu vou viver muito simplesinho. Mentira, velho, isso é mentira. Pense o seguinte, eu era da alta nobreza, né? Entrava para a igreja, eu iria ser do alto clero. E essa galera luxava loucamente. Essa galera, a igreja medieval,
era simplesmente a maior detentora de terra, a maior senhora feudal do período. Então veja, não é que eles iam viver, ai, eu vou viver com tão pouco, mentira, vivia com muito e muito mesmo. Inclusive, durante a Idade Média, a gente tinha a figura de padres e bispos guerreiros. Mas se vocês quiserem, vocês comentem aí, eu quero o vídeo do padre guerreiro. E aí, eu faço um vídeo falando sobre bispos e padres guerreiros. Certo? Bom, vamos lá. Então, o que é que acontece? Se eu sou da baixa nobreza, eu vou entrar como baixo clero. Se eu sou da alta nobreza, eu vou entrar como alto clero. Durante esse período, diversos cargos acabavam sendo vendidos, né? Como assim? Eu queria ser um bispo e eu era da alta nobreza, queria entrar, mas não queria entrar como padre ralé, né? Eu queria entrar como um bispão, cara, né? Para mandar. Eu comprava o cargo. Comprava cargo de cardeal, comprava cargo para ser papa. Aí, isso é absurdo, mas acontecia durante a Idade Média, tá, gente? Durante a Idade Média, na atualidade não. Bom, agora que a gente entendeu o que é que seria a alta nobreza e o alto clero, a baixa nobreza e o baixo clero, a gente pode falar sobre os camponeses. Os camponeses são as pessoas que faziam todo o trabalho no feudo ou senhorio. Gente, é importante a gente saber que a avaliação de vocês pode trazer feudo, tá? Esse nome dessa forma, como também pode trazer um senhorio. Mas essas pessoas não eram remuneradas. Por isso, poderiam se casar, mas não poderiam ser escravizadas. Professor, essa relação eu não entendo. É porque, geralmente, escravizado, ele não poderia casar. Pelo menos na Europa, durante esse período, não. Tá? Não poderia, era basicamente proibido. Então, por isso que a gente, né, fala que essas pessoas não podem ser entendidas como escravizadas. Dentre diversas outras coisas, não, elas poderiam se casar, mas não eram conhecidos como escravizados. Professor, durante a Idade Média existia escravizado? Existia. Se a sua prova falar que não existia, é mentira, existia. Em todos os períodos da humanidade existia escravidão. Beleza? Bom, e aí a gente entendeu como camponês. Dentro dessa lógica, a gente tem no primeiro estamento a igreja, que é a mandatária, no segundo a nobreza, e embaixo de tudo nós temos os camponeses, que é a base da pirâmide. Por que a base? Porque são mais pessoas que vão sustentar toda essa galera. Isso existe até os dias de hoje. A base social e econômica da galera que ganha muito menos. Certo? Vamos lá. Gente, para finalizar aqui, nós vamos ver os demais estamentos. Eu coloquei ladrão, né? Mas na verdade são os vilões. Os vilões quem são? São trabalhadores livres que poderiam oferecer seus serviços em trocas de abrigo, alimentos e proteção, dedicando-se também ao artesanato, como ferreiros, armeiros e pedreiros. Então veja, se eu moro num determinado feudo e aquele é meu lugar de morada, eu simplesmente sou um plebeu que mora ali. Agora, se eu sou um plebeu que não tem um feudo fixo, eu sou um vilão, certo? Ele vai se dedicar a diversas atividades, beleza? E aí nós temos os escravizados também. Agora, tem essa parte que é de extrema importância a gente saber, que é essa parte aqui da igreja, ó, a igreja. A igreja, gente, dizia que as pessoas estavam naquele estamento porque Deus quis, o que impossibilitava a mobilidade social. É triste, mas é verdade. Durante esse período, a igreja ela vai cimentar essas relações sociais. Ela vai dizer, pô, você nasceu plebe, né? Você nasceu da plebe, você nasceu plebeu, é porque Deus quis, cara. Você não pode se tornar nobre. Por que você não pode se tornar? Porque é de nascença, cara. Se você nasceu aqui, acabou. Acabou. Se você for nobre, né, você não vai conseguir se tornar plebeu de forma alguma. Mesmo sem você querer, você continuará sendo nobre. Certo, gente? Bom, o que é que mais eu tenho aqui para vocês? O que eu tenho para vocês vai ficar para a próxima aula. Então, gente, meu muito obrigado por chegar até aqui. Opa! Like, cadê o like? Não esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para esperar as próximas novidades, as próximas novidades. Certo, gente? Então, beijinhos, tchau, tchau e até a próxima!